Jesus, o Messias esperado. Lição 14. O Messias intercedeu pelos seus inimigos. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías capítulo 53 e versículo 12. Talvez esta tenha sido uma das mais difíceis tarefas de Jesus no momento da crucificação, interceder pelos seus inimigos. Lembre-se, Jesus era homem, sentia como homem. E com certeza, dominar a natureza humana naquele momento não foi fácil. Jesus, como já estudamos, estava sofrendo dores excruciantes, e ele sabia quem eram os responsáveis por tudo aquilo naquele momento. E, quando todos esperavam que ele dissesse impropérios, revidasse as injúrias e os insultos, que ele falasse algo sobre se vingar daqueles que estavam lhe proporcionando dores físicas e emocionais, ele, em um esforço sobre-humano, força seus pés e braços para alcançar um pouco de ar nos pulmões e brada: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 23 e versículo 34. As multidões e os soldados romanos já haviam visto muitas execuções, mas nunca haviam visto alguém sendo executado pedindo perdão pelos que lhe executavam. Nenhuma palavra grosseira, nenhuma palavra de ódio ou rancor saía da boca do Messias. O apóstolo Pedro recomenda seguirmos o seu exemplo. 1 Pedro capítulo 2 e versículos 21 ao 23. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Jesus é um exemplo a ser seguido, pois, ao lermos sobre o seu sofrimento e martírio, encontramos exatamente a descrição feita por Pedro. Sabemos que duas coisas não são fáceis de fazer. Uma é amar os nossos inimigos, e a outra é orar por aqueles que nos perseguem. Mas foi isto que Jesus ordenou fazer, em Mateus capítulo 5 e versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O apóstolo Paulo, no mesmo espírito, diz em Romanos capítulo 12 e versículo 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Jesus cumpriu com louvor mais uma profecia do profeta Isaías. O mestre não perdeu o foco da missão que o Pai lhe deu. Ele cumpriu a missão de dar a sua vida pelos pecadores, com o intuito de abrir os portões das mansões celestes para todos os que lhe receberem como Salvador e Senhor de suas vidas. Ter pecado contra Deus não é o problema. O problema é não aceitar o plano da salvação criado pelo próprio Deus, executado pelo seu Filho, Jesus, e conservado pelo Espírito Santo. Por isso, hoje mesmo, não rejeite a tão grande salvação dada por Deus mediante a morte do Filho em resgate dos pecadores. Tenha coragem de abandonar o mundo com suas ilusões e volte para Jesus, que o procura para salvar. Amém.